O nosso estudo de hoje é a lição 20 do livro Segue-me, que tem como título Bênção do Sol. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. É razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que a dos vizinhos, e, animalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações milagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam na tarefa do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Muito bom o texto quando faz analogia à importância do sol. Pelo que o sol, ele todo santo dia, nesse movimento aí, que na verdade é de rotação da Terra e não do Sol, mas todo dia ele aparece para a gente e vai embora. Mas no dia seguinte vem mostrando para a gente que a imortalidade da alma nos dá novas oportunidades o tempo todo. E o Sol traz energia para todos indiscriminadamente. Por isso que ele fala de bênção do Sol, e ele vem chamar a atenção para que a gente possa começar a pensar agora de maneira muito profunda sobre essas energias, esses raios que saem de cada um de nós também. A gente pode falar o seguinte: quando a gente pega o livro dos Espíritos, e tem uma pergunta lá que fala assim, né, os Espíritos se parecem com o quê? Ele tem alguma aparência, o Espírito? Ele fala assim, um clarão, uma chama, uma centelha etérea. Quer dizer, então é o que a gente pode comparar com o Sol, nós espíritos. Uns menores, uns com pouca luz, outros com um pouco mais de luz, mas nós somos também, cada um de nós, sóis. E o que nós estamos passando para as pessoas que estão ao redor da gente? O Emmanuel faz uma referência às queixas, às reclamações que a gente faz. E é claro, né, a gente tem que sempre pensar assim, não é que seja errado a queixa que eu estou fazendo, porque eu também preciso cooperar com o progresso do nosso planeta, e é claro que ninguém está sendo convidado a observar as coisas erradas e ficar calado. É uma coisa interessante a gente pensar também o seguinte, que uma coisa errada está acontecendo, e quando você vai de encontro a essa coisa errada, você vai tentar modificar ou com ações ou vai tentar modificar com palavras. E com ações você tem as reações também. E as palavras também vão repercutir dessa maneira. Então, o que ele está chamando a atenção aqui para a gente é daquela pessoa que acaba se viciando o tempo todo a ficar nos lamentos, nas queixas, né? E o que ela pode estar trazendo para as pessoas que estão ao nosso redor ouvindo essas mensagens. Então ele coloca aqui para a gente, é razoável que estejamos sempre cautelosos para não estender o mal para as pessoas, porque às vezes uma queixa, uma palavra mal
colocada, ela leva a pessoa para um estado de reflexão que a faz sintonizar com um monte de energia negativa. Por exemplo, a pessoa acordou agora e alguém chega perto dela do nada, alimentada por vídeos que são atentatórios contra uma ou outra posição política no momento que a gente vive de polarização, e aí a pessoa começa a olhar aqueles vídeos que são vídeos que vão provocar revolta. Se você for a favor de um candidato, ele vai conseguir, vai ter todo o objetivo de te jogar contra o candidato seguinte e alimentar dentro de você sentimentos de revolta, de raiva, enfim. E aquilo vai modificando a cada dia, vai alterando o nosso sistema até imunológico, o nosso sistema circulatório, de uma maneira que, primeiro, o mal que faz é para a gente mesmo, mas aí a gente começa a compartilhar isso aí também de outras maneiras. Então ele bota aqui, a gente tem que ter o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, ou seja, policiando atitudes ou selecionando palavras, é ação ou palavra. Mas ele vem falar para a gente não se imuniza contra os tóxicos da queixa, e aí a gente começa a jogar essa queixa para cima das pessoas e provocando nas pessoas, principalmente aqueles maus incautos, aqueles mais incautos também, um estado que acaba comprometendo, muitas vezes gravemente, o estado mental e também o estado de saúde, porque um interage sobre o outro. Então ele coloca aqui para a gente quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade, à doença, ou à delinquência também, com as nossas frases refletidas. Ontem a gente ouvindo uma palestrante falando que eles estavam no ambiente de trabalho reclamando muito dos funcionários que faltavam e as consequências da falta desses funcionários. Fala, pô, a gente está aqui trabalhando direto e de repente a pessoa falta e a gente tem que fazer nossas atribuições e as atribuições das pessoas. É claro, isso é no serviço público, ela estava falando. E ela estava falando que tem um determinado momento que o amigo vira para ela, eu vou fazer a mesma coisa, eu também vou faltar e vou deixar as coisas acontecerem dessa maneira. Aí ela para e fala, peraí, a gente está queixando de uma coisa que é errada, a gente vai fazer o errado também. E foi até marcante, que ela deixou como dica, assim, aquilo para mim valeu bastante. Ela falou assim que todos nós, no serviço público, hoje, utilizamos das ferramentas da informática, a gente precisa ter senha. Ela falou que a senha dela, ela botou, eu posso fazer melhor. Porque cada dia que ela vai entrar no trabalho, quando ela escreve aquilo, é o momento que ela pode refletir e pode alimentar de novo essa ideia de que a gente precisa buscar a nossa reforma íntima. Agora ele coloca aqui para a gente, precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se instalam nas tarefas no dia a dia e sem que a gente perceba. Vamos esquecer ofensas, discórdias, angústias e trevas, de maneira que, quando a gente parar para falar alguma coisa, que a gente fale alguma coisa que seja edificante, que seja para frente, que seja boa. A gente vive um momento em que as pessoas estão sendo doutrinadas e não estão percebendo isso, a defenderem suas ideias, mas atacando as ideias contrárias. A gente pode defender apenas as nossas ideias sem precisar fazer citação a ninguém, nem de promover essa energia negativa, porque a gente fala mal, às vezes, já que eu falei de política, a gente fala mal de um determinado candidato, seja o que está agora no poder, ou seja o que não está no poder, e o que acontece você desperta tantos sentimentos na pessoa que está ouvindo, que aquele sentimento pode abaixar o sistema imunológico dela e fazer com que ela fique doente, tenha até uma doença grave que pode até tirar a sua vida. São situações muito graves que a gente não está percebendo que elas estão acontecendo. Agora, vai fazer com que a gente então fique calado, não entre nas queixas, não significa isso. É que as nossas reações é que precisam ser revistas. Por exemplo, agora, de um tempo para cá, eu botei na minha cabeça, eu não quero mais postar nada que seja negativo, eu só quero postar mensagens que sejam edificantes e que possam colocar a pessoa para refletir. Sou perfeito? Muito longe da perfeição. Quem me conhece sabe que estou muito longe da perfeição.
Mas não quero mais trazer essas discórdias. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.